Olá, ouvintes do Pop Podcast, seja muito bem-vindo. Você novamente, iniciando essa temporada nova depois de longas férias, brincadeira. A gente estava projetando tudo para voltar cada vez melhor. E, sem mais delongas, estou aqui com o meu companheiro Jelly. Tudo E bem? aí, meu amigo, tudo bem? Como passou este tempo de férias? Engordei, De fui mais férias. velho. Enfim, novidades. Nosso primeiro participante do ano, o João. Olha. Eles estão ansiosos já para esse bate-papo. Suas palavras, Gelli. Cara, primeiramente, muito obrigado, João, por estar aqui conosco. Para quem não conhece, acho muito provavelmente que quem está aqui e que for de Brasília não conhece esse cara, você está vivendo em Brasília errado. João Amador, tá, gente? Publicitário. Esse é colunista da CBN, né? Se eu não me engano, é isso mesmo? Isso. Então, só para não estar falando besteira. E o criador da página Histórias de Brasília, que conta, cara, histórias, curiosidades, um monte de coisa de Brasília que você vai achar muito interessante. Não só para quem é de Brasília, também para conhecer a sua própria cidade, mas também quem é de fora, que, cara, Brasília é mesmo uma cidade, entre aspas, recente em comparação a outras, tem uma história muito, muito rica. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aí hoje. Então, quer Para fazer a honra da começar, primeira? sim, eu gostaria de pedir para você divulgar suas redes sociais, falar onde é que o pessoal te encontra. Só você interessar, já puxa o assunto aí. Agradecendo também o convite, valeu, Jerry John, muito legal. Conhecendo coisas novas com vocês aqui já, que eu acho muito, muito bacana também. Vou utilizar de alguma forma também essa tecnologia nova que estou descobrindo agora. E agradecer vocês que seguem, que já conhecem a página, que também buscam divulgar a história de Brasília, cada um do seu jeito. Isso é importante, eu acho que é uma tendência dos nossos tempos, né, e dessa geração de Brasília que está agora. A gente vai compartilhando informação, coisas interessantes, que eu acho que só divulgam bem a nossa cidade para fora, tanto para a gente aqui no DF, quanto para fora da cidade também. As minhas redes são Histórias de Brasília, que você consegue encontrar no Instagram, no Facebook, no YouTube, até no Twitter eu estou agora, embora no Twitter não seja tão ativo, e no site historiadebrasilia.com, onde eu coloco um conteúdo mais complexo, com mais informação do que eu costumo botar nas outras redes, até pela natureza de cada plataforma mesmo, né? Um site dá para colocar mais foto, mais texto, a pessoa geralmente para ler com mais atenção. No Instagram Tem não, é seu pouca público coisa. também, né, e tal. Exatamente. E o mesmo assunto eu consigo botar em tudo, né? No Instagram eu coloco mais foto, pouco texto, no site muito texto, no Facebook eu costumo botar mais link, que é o público do Facebook gosta mais de acessar para ir para outros lugares fora do Facebook. Então eu vou ajustando e aprendendo também com a experiência. Pô, show de bola. Eu tava esperando só você falar qual é o foco do Twitter. Eu não gosto A de gente não Twitter. tem Twitter, realmente, a gente não tem Twitter. E pelo jeito não vai criar tão cedo também. Pois é, pois é, eu concordo com você. Eu não tenho pessoal, não tenho. Eu não, o Twitter é a rede que eu menos gosto e eu não sei ainda, tanto que eu não coloco tanta coisa de história de Brasília no Twitter, porque eu ainda não sei o que falar ali. Eu geralmente reproduzo o conteúdo do Instagram, por exemplo, é o que eu faço. Eu reproduzo o conteúdo do Instagram, mas ele não funciona do mesmo jeito. Não tem, eu acho que o Twitter, o pessoal gosta de brigar e reclamar. Como eu não gosto de nenhuma Sim. das duas coisas, eu não faço nenhuma das duas coisas, eu nem brigo com ninguém, nem reclamo de nada, o meu Twitter acaba ficando chato, eu acho, para quem está no Twitter, né? Cara, gente, vocês que estão escutando a gente, se você tem Twitter, cara, por que você tem Twitter? Comente se você está vendo aí, qualquer lugar, manda no direct da gente. Por que você tem Twitter? Eu quero muito saber. Porque cara, eu também, eu não tenho Instagram pessoal, nunca tive. Meu Facebook tá há 1000 anos quase praticamente desativado. Acho que eu só tenho só Nem pra. tinha bigode ainda. Nem tinha bigode, não tinha nada, não tinha corpo, não tinha nada. Eu era parecendo um palito, tipo, na época do ensino médio, acho que foi a última vez que eu usava Facebook. Faz uns bons 8, quase 10 anos. Ah,
E, cara, não sinto falta nenhuma. E o pior é que você é, tipo, tratado como se fosse uma aberração, né? Porque, tipo, nossa, como assim você não tem Twitter? Como assim você não tem Instagram? Como assim você não tem... Isso é É muito doido, né? verdade. É verdade. Hoje em dia, pelo menos em alguma, a pessoa tem que estar, né? Senão você não existe socialmente, né? Exatamente, exatamente. O lance de, sei lá, tipo, você ligar, que já é uma coisa também, entre aspas, recente, assim, na sociedade, na humanidade, né? Já foi passado pra Tá trás há muito passado tempo, já. cara, Sim, é né? verdade, é verdade. Mas eu Se acho que o encontrar Twitter, ele pessoalmente, ainda por causa funciona. da pandemia, agora também, já Nossa, é. aí é mais raro ainda, né? É verdade. Ligação. Mas eu acho que o Twitter ele é muito usado por jornalistas, não tenho certeza, né? Por jornalistas, ele é a rede essencialmente de jornalistas e políticos e pessoas que estão mais ou menos nessa esfera, né? Então, muitas vezes. Ih, meu filho aqui atrás. Eu ia falar, eu ia comentar. Então, ele tá muito nessa esfera. Então, talvez outro tipo de público não esteja tão. Então, apesar de eu ser do ramo de comunicação, eu realmente não uso muito Twitter. Eu uso para me informar, ver as brigas que está acontecendo, mas eu nunca fico muito tempo, não. O que eu mais gosto é o Sim. Instagram, assim, do Facebook também eu não fico pessoalmente, mas o Instagram que eu gosto mais pelas possibilidades criativas que o Instagram dá, né? Isso eu acho legal. E Não quem te é esse julgo. garotão aí que tá tomando a cena Pedro, nossa? dá um oi lá para os tios. Opa, E aí, tudo bem? Ih, tudo bem? eu vou e já vai, né? Seu filho, É, Meu filho, Pedro. cara, real. Você parecia muito mais novo pra mim do que pra ter um filho dessa idade. Te conta a Já real. tem 8 anos ele vai fazer agora já. Né, Cara, filho? cara, desculpa. É porque, tipo assim, acho que até pra homem é um pouco mais fácil de perguntar. Pra mulher é complicado. Mas qual é a sua idade? Tenho 40 já, cara. Obrigado Caraca, por. tá ah, vai bem, bem, viu? pô. Tá bem, Vai tá Obrigado. bem, bem. pô. Podia ter filho mais velho ainda, né? Tem uma menina com Pois 20 é. anos, né? Cara, eu via seus vídeos, eu jurava que você tinha, tipo, praticamente a minha idade. Eu tenho 23 hoje. Nós, Eu jurava, 23, né? não, você Pô, tem, né? Você tipo, exagerou uns, aí, Ana. uns 27, 28 anos por ali. O pessoal às vezes me dá uns 30 e pouquinhos, 30 e pouquinhos, Não, com é a porque barba e também, tal. o que que Se bem que acontece? os vídeos Os eram mais vídeos que eu antigos, né? Que via, você viu. os vídeos que eu via, É, você não tinha tanta barba, assim, é verdade, é e verdade. tal, É, não fica é? mais novo sem A barba, né? barba muda muito a pessoa. É verdade. Um cara de Papai Noel, assim, né? A barba. Cara, exato. É, legal. Cara, voltando agora só um pouquinho nessa página que você criou, nas histórias de Brasília. É, quando a gente fala sobre isso, o que vem na tua cabeça, assim, de objetivo, questão só, não só, né? Claro que não. Mas levar informação pessoal, mas o que você se depara que até hoje você se surpreende, entendeu? Você fazendo esse trabalho, porque eu e o Jelly aqui, a gente acha, vai gravar, gravar. E toda gravação, cara, é uma experiência única, É, cara. A gente E, pode dizer que a gente enfim, tá fazendo história, é verdade. né? Sim, sim. é Literalmente legal. fazendo isso e Então, descobrindo, assim, redescobrindo as coisas. Exato. exato. Então, assim, o que te mais, que traz surpresa pra você nesse trabalho? Quais são os pontos marcantes, entendeu? É bom, surpresa eu tenho muitas descobertas, na verdade, né? Mais do que surpresas de coisas que eu mesmo não sabia ou que eu achava que sabia e não eram verdade. Eu vejo muito isso também. Ou seja, uma conclusão ruim que eu acho, não só para o Brasil, como para o Brasil. A história ela é mal explorada e ela é mal passada adiante. Ela é feita de uma forma superficial ou muito resumida e que geralmente não corresponde à verdade. Assim, é uma verdade muito capenga, né? Então, eu vejo no Brasil muitas pessoas que se ensinam na escola, que a gente aprende, e ela não é. Ela é um resumo tão superficial das coisas, quando a gente se aprofunda um pouquinho só, vê que não é bem aquilo, que eu penso, poxa, podiam ter mais um pouco de cuidado e trabalho em cima na hora de repassar essa história para as crianças, por exemplo, que é quando vai estudar Brasília,
tanto aqui em Brasília, no DF, quanto no resto do Brasil, que vira uma coisa muito superficial, fala da construção, uma coisinha, vieram os candangos do Brasil inteiro, vieram para cá, e a coisa se resume nisso, quando a história é muitíssimo mais rica do que isso, mais complexa, a coisa não é sempre aquele preto no branco, que você, é isso e acabou. Então, eu acho que uma coisa legal desse meu trabalho é descobrir detalhes que acrescentam várias histórias, né? Então, a gente está falando da Vila Mauri, ainda agora, por exemplo, que foi submersa no Lago Paranoá. Então, por que a vila existiu? Qual o objetivo da vila? O que ela acarretou depois? Então, são várias ligações daquele fato histórico que não são tão exploradas, porque a partir da Vila Mauri, que é uma curiosidade de um lugar que foi inundado pelo Lago Paranoá, que não existe mais, a gente pergunta por que os governantes deixaram essa vila, que tinha 20 mil habitantes, uma cidade, né, construir ali, se eles já sabiam que ela iria ser inundada, por exemplo. Eles disseram, para onde foram essas pessoas? Ou seja, elas que formaram as primeiras cidades satélites. Então, como uma coisa se relaciona à outra, né? Aquela exclusão ou aquela falta de atenção do primeiro momento de Brasília, o que ela resultou depois, e que até hoje a gente vive, né? Então, eu acho que é uma coisa que vai sucedendo a outra, é uma consequência que não para nunca, e a gente às vezes não pensa, só acha que a coisa de um modo mais superficial, as pessoas chegaram aqui, foram para as outras cidades, mas tudo começou muito ali no início, aquele embrião do que era Brasília, né? Que até hoje a gente vive isso e vai viver sempre, né? Sempre uma coisa se derivando da outra. Então eu tento fazer esse tipo de ligação sempre, assim, para a gente ver como uma consequência, uma decisão de um governo ali em 1959, por exemplo, até hoje a gente vive, né? Os nossos governantes ao longo da história, uma decisão que o Roriz fez, por exemplo, ali na época dele, como isso até hoje repercute, né? Como a gente tem essa relação com isso. Então, esse tipo de questionamento eu tento, sempre que possível, levantar, mas sem tomar um partido, que é algo que eu sempre procuro também, não tomar um lado, porque aí vira uma briga generalizada e aí o pessoal esquece qual era o assunto principal e foca na briga, né? Então eu tento fazer Com isso muito. certeza. Cara, isso é uma. Sim, Desculpa, vai, nego, pode. eu acho que exatamente. Não, o que eu ia Pode falar, dizer pode falar. é que, por Fala, 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 exemplo, fala. como você estava comentando no início, as histórias são muito passadas e aprendidas, né, do que os outros contam, né? Sim, Então, por exemplo, se, sei lá, um familiar meu, um parente ou um amigo me contar, em tese ele não tem, assim, a necessidade de me contar com clareza tudo o que aconteceu e tudo mais, tudo certinho, mesmo que de forma resumida, como, por exemplo, um publicitário, um jornalista tem, por exemplo, os repórteres do DFTV, quando vão contar alguma história sobre algum lugar, tem essa necessidade profissional de estar sim, esclarecendo todos os detalhes de forma resumida para as pessoas, né? Então acaba que acho que muito da história de Brasília, que já em tese, em questão de tempo já é bem curta, mas muito rica, né, nesse curto período de tempo, vai acabando se perdendo como se fosse um telefone sem fio, né? sim, Porque exatamente. só eu escuto de um e já falo outra parada diferente, vai chegando as gerações futuras, se continuar assim, né? Mas é aí que entra esse trabalho profissional, tipo seu, dos repórteres, jornalistas, publicitários, enfim, de trazer essa carga profissional para as histórias mesmo, né? Isso que é muito bacana. Sim, é importante. E uma coisa que eu via logo no início, até hoje eu ainda vejo, mas bem menos. Mas no início da pesquisa, eu procurava algum assunto no Google, por exemplo, eu encontrava em todos os sites que relacionados o mesmo texto, porque alguém pegou um texto original e começou a replicar. Mesmo as matérias de jornais grandes mesmo, eu via textos replicados. Eu falava, não é possível, o cara só copiou e colou o assunto. E muitas vezes aquelas informações não eram todas corretas, né? Aí eu vou fazer minha própria pesquisa. Aí jornais de época, eu faço até hoje, revistas, livros, aí via que aquilo ali tinha muita coisa errada. Aí fala, nossa, você joga na internet uma vez, as pessoas tendem só a copiar, né? O que você acha na busca do Google. E aí vira uma mentira, entre aspas, uma inverdade,
repetida várias vezes e vira uma verdade. Então, eu tento muito quebrar as informações que eu acho ou incompletas ou com disparidade, né? Cada uma dizendo uma coisa sobre o mesmo assunto. Aí, vou pesquisar mais a fundo isso. E aí vou publicando o que é mais correto, pelo menos que eu tenho fontes, né? Que não é só uma cópia e cola de alguém que escreveu baseado em nem sei o quê. Exato. Cara, questão de trabalho, assim, qual que você acha que sim, foi o melhor, assim, que até hoje você fala assim, cara, esse não tem jeito, ou só a A melhor gente ama história, cara, histórias. assim, pra você. Boa pergunta. Acho que tem várias É. interessantes. Uma que não era muito falada, que eu acho bem interessante, que eu não vejo, eu só achei em um livro essa história, que era da relação do JK com o Chico Xavier. Que eles eram amigos, se correspondiam. O Chico Xavier, ele psicografou Caraca! muita coisa aqui para Brasília, é uma coisa que ninguém fala. Eu não acho, eu achei isso em um livro, de um cara que era um dos assessores, que ele participou do JK. Alguns livros espíritas falam isso também. Mas, assim, é uma história, eu acho, tão fantástica de dois. Vocês lembram uma vez, acho que o SBT fez a votação do brasileiro mais importante do século, que ganhou foi o Chico Xavier, e eu acho que o JK ficou em segundo. Ou seja, os dois brasileiros mais importantes do século XX, né? Os caras eram amigos, trabalharam juntos na Constituição de Brasília, e ninguém fala isso. Aí eu coloquei esse assunto tá na rede, se procurar ali, acaba sendo os meus conteúdos que estão ali, porque não tem mais, né? Ninguém mais fala a respeito. E eu acho que é uma história que vale a pena se contar, devia virar filme, devia virar série, Nossa, com certeza. porque ele recebia a psicografia em bilhetes, né? O JK fazia muitas perguntas durante a construção do que fazer, mandava para o Chico Xavier, ele respondia psicografando, né? E devolver para o JK. Então, o JK tomou muitas Caramba, decisões baseadas nessas psicografias. Que a pessoa acreditando Caramba, ou que não, legal. achando verdadeiro ou não, é uma coisa muito interessante, né? Um empreendimento gigante, arriscado como Brasília, ele foi feito muito baseado em psicografias. E deu certo, né? No final. cara, que interessante, velho, que Não interessante isso é? aí. Eu tô Não, viajando isso aqui também nessa me ideia, lembrou velho. uma história que eu já vi. Cara, eu posso até, sei lá, anexar informações irreais ou enfim. Mas acho que o conteúdo é esse, que Dom Bosco, o santo da Igreja Católica, São João Bosco, né? Teve a visão da construção de Brasília, também tem essa história, não tem? Uma coisa assim? Tem, Ele teve esse sonho tem. famoso dele, né? Que ele viajava à América do Sul e tal, e aí cruzava por aqui. Mas essa da construção, não exatamente ele viu a construção, né? Ele viu Ah, uma civilização ser erguida aqui nesse local, que é mais ou menos essa interpretação, né? Uma civilização sendo erguida, ou seja, não tinha nada lá, não era uma civilização que já existia, né? A erguida queria jorrar leite e mel e tal. Então é isso. E eu acho que essa profecia dele, que uma história interessante dessa profecia também, ela foi meio que uma peça de publicidade do JK. Ele resgatou essa história, já era contada muito antes de Brasília, sobre Dom Bosco nessa região, né? Ele era contada em Goiás porque a história da mudança ela já vem do século XIX, mas no século XX, já nos anos 30, 40, ou seja, bem antes de Brasília, os políticos de Goiás eles queriam essa mudança. Eles queriam aqui para Goiás, né? Não sabia exatamente aonde, mas eles queriam essa mudança para valorizar Goiás, que era um lugar no meio do nada, né? Não tinha estrada, não tinha aeroporto, não tinha nada. Então, eles queriam a capital ali para valorizar tudo, e valorizar a terra deles, é claro, né? Então, essa lenda do Dom Bosco começou a circular aí nessa época, anos 30, 40, dizendo que a terra prometida era aqui em Goiás. Aí o JK ouviu isso, pegou para si essa história, falou, ó, o Dom Bosco, porque nunca, até o JK ninguém falava o que era, falava, é aqui na região. Aí o JK falou, é Brasília, ele está falando de Brasília. Eu não tenho dúvida, eu acredito, está profetizado e eu vou fazer isso. Aí o JK teve essa sacada de falar que uma lenda que já conheciam era Brasília e acabou. Se o Dom Bosco previu, vai acontecer, eu, né?
o Então, político, ele ele tem uma teve uma sacada, visão é. ali, né? Isso já percebemos que não é de hoje. Sim, É. exatamente. Aí todo mundo acreditou, então vai acontecer, né? E o JK, ele acreditava, era um cara que falava, não tenho dúvida, e aí as pessoas, já que se o presidente não tem dúvida, eu vou nessa também. E deu certo, Com né? certeza. O cara teve a visão. Pois é. Nos trancos e barrancos, mas deu certo. João, em questão de quando você vai escrever, né, ir atrás de alguma história, normalmente você vai conversar com Sim, algumas pessoas também, né? Acredito que você sim, já conversou com sim. alguns candangos e por aí vai. Cara, você não fica, tipo assim, você não se prende com ele pelo Pessoa menos que tem umas muita 15 horas história, né, seguidas, cara? não, porque assim, É, eu sim. conversei já com alguns, cara, esse bicho tem cada história. É, a coisa Eu nunca vou é esquecer de uma fantástica. que ele falava que ele tinha um lampião, ele gastou todo o dinheiro dele em um lampião pra ele poder entrar Caramba, nos forrós de graça e beber de graça. sim, E aí, aqui no início, na caramba. construção e tal, ele conseguiu, juntou, ele falou, tipo, uns 3, 4 dias de trabalho que ele ganhava, aí comprou um lampiãozinho pra ele ficar entrando nos forró. Caraca. E exatamente nisso. Cara, eu fico imaginando, tipo assim, você que vai atrás, encontra pessoas que têm um baú de história. Eu ia falar assim, senta aqui, se eu só sair daqui agora quando eu Exato. sugar de É o você que a gente tudo. faz sempre que eu encontro alguém, às vezes nem com uma história na mente, eu falo assim, fala aí, vai falando, que eu vou gravando o que eu posso, eu sempre que eu posso eu gravo mesmo, e eu sei que as histórias vão rendendo e eu vou usar alguma coisa em algum momento. Então, ainda mais esse pessoal que chegou aqui no início mesmo, eles têm as melhores histórias, porque era uma época que não tinha nada aqui, nada mesmo, tudo era improvisado, tudo era difícil, mas não tinha esse romantismo que muitas vezes a gente imagina, né? Chegaram aqui e foram. Porque quando a gente vê de longe, parece que foi fácil, entre aspas, assim, foi pelo menos mais tranquilo, mas nunca foi. Era uma Uhum. cidade que não tinha nada, era só poeira e lama quando chovia, não tinha infraestrutura, então era difícil. Ó. Tinha violência, dizem que não, mas tinha. Sempre tinha, ainda mais lá na Cidade Livre, que era o início, lá que é o núcleo Bandeirante. Hoje em dia, tinha muito assassinato, tinha briga, acerto de conta, o povo bebia muito e brigava, então tinha estupro. Então tinha muita coisa difícil mesmo, e que é normal, que a mente é seletiva, né? A gente acaba se concentrando nas coisas boas depois que os anos passam. Então, quem conta isso depois de 50 anos acaba lembrando muito mais das coisas boas, mas tinha muita coisa ruim também. Certeza. Até porque também, por exemplo, para pensar que quem veio aqui para construir, né, Brasília, cara, muita gente, por exemplo, veio fugida, né? Assim, não veio só o pessoal, tipo, de bem, veio, sei Sim, lá, o pessoal de sim. gangue, alguma coisa assim, com Sim, certeza veio, veio tudo, né? todo mundo que veio fugindo, né? Tinha uma grande seca no Nordeste, tinha muita pobreza no Sul, Minas também, muita pobreza. O pessoal veio para cá, tentar a vida honestamente ou não, né? Mas vieram para cá. Pois é. Uhum. E você falando também do início, me lembrou um vídeo que eu vi, aqueles vídeos que o pessoal gravava, cara, das antigas, preto e branco e tudo mais, do início de Brasília ali nas W3, agora eu não lembro se era a sul ou a norte, mas que antes do sistema de setorização, que não tinha Uhum. as placas. Aí caraca, o pessoal rodava. Meu Deus do céu. Só de você ver o vídeo dos carros rodando, fazendo zigue-zague, fazendo assim. Você fica, caraca, que caótico que é. O É, pessoal naquela. diferente. Em Brasília, em Fusca. Você fica, caraca, como assim? Aí depois que o pessoal foi categorizar tudo, arrumou certinho, né? Setorizou tudo mais, botou as placas certinhas e que são até as mesmas placas que a gente usa até hoje, né? As Sim, cores, o sim. sistema de cor, o sistema de tudo ficou muito mais organizado. E essa é uma Se coisa também hoje engraçada se, que muita é, gente que vem para. Desculpa, não pode, consegue se pode. achar, né? Não, é isso mesmo. O Elas não. pessoal acha estranhíssimo Brasília, É, e a gente que acha tudo extremamente organizado, né? Quem pois é. conhece, obviamente. Que é, né? Tudo coordenado, né? Ele faz sentido. Depois que a pessoa entende, ela se acha, né?
Mas como quem está É só acostumado pegar a com lógica. rua e avenida e nome de prédio, que coisa que não tem muito, mas pegando Exato. rapidinho entende, né? Essa foi a sacada genial do Lúcio Costa, né? Fazer uma cidade organizada ao máximo, que você acha qualquer coisa com uma coordenada, né? E ele Pois conseguiu. é, com certeza. E eu conversava com uma pessoa essa semana, inclusive, que falava assim, cara, eu não saio de Brasília. Ela já morou em outros estados. Ela falou assim, não saio de Brasília porque a organização daqui. Quando você sai daqui, você acha que toda a cidade é desorganizada, né? Você acha que não tem tanta segurança em outros estados, você não se sente cômodo, né? Você não se sente tão mimado como você é em Só o Brasília, vamos dizer assim, foi respeito a à palavra que ele faixa de usou. pedestre já é um Pois é, absurdo, Então, né? nossa. nossa, cara, eu já quase morri Pois é, atropelado no né? A gente Ceará. Eu vai não no lembrava que automático. Não, eu acho que meter a mão pra... todo brasiliense acho que já deve ter quase morrido É, atropelado em outros estados. é verdade. Sempre. E quem é de fora não acredita, né? Eu já vi amigos de fora. Então, A gente vai atravessar e ele fica com medo. Assim, pode vir, o carro vai parar. Aí atravessa e o carro para. Pois é. isso é verdade. Então, assim, essa pessoa comentava que não sai de Brasília pela organização. Esse planejamento que teve antes, né, o pensamento da estrutura em geral, trouxe, né, que nem ele falou assim, a palavra, um mimo para o brasiliense, as pessoas que vivem aqui, que se sente, fora Com daqui, se sente certeza. mal, cara. Não se sente tão bem acolhido, algo Cara, assim, na um verdade. desses tipos de relato também que Pois eu é. vi nesse estilo foi do Ricardo Pipo, do Melhores do Melhores do mundo? Mundo. Excelente. Enfim, eu ia fazer um comentário aqui que eu acho que ia ser meio. Enfim, melhor nem falar. Mas eu vi uma entrevista dele no Minha Brasília, que eu acho que até você foi também, Sim, sim. Já foi. É que é meu o. irmão lá, o Daniel. É teu É irmão? meu irmão, é meu irmão. Caraca, que legal! Olha aí, eu não E tem sabia. trabalhos parecidos, é. Caraca, exato. Nos passe o contato que Não, queremos conversar com Vou não, seu mandar. a Com irmão. gente quer ir certeza. naquela Brasília. É. Vou mandar esses combinam. Cara, Ele está é um voltando trabalho agora muito legal. a fazer a andar, porque na pandemia também parou, né? Não dava tanto. Mas agora Sim, está voltando aos exato. Mas, poucos. cara, já divulgando que é um trabalho muito bom. Minha Brasília, pode achar no Instagram, no YouTube. Ele faz entrevistas dentro de uma Brasília. E é isso. É muito legal. E ele fez essa com o Ricardo Pipo. E ele tava falando que, com os melhores do mundo, ele faz várias e várias viagens, né? Por causa dos teatros, etc. E ele fala, cara, já, tipo assim, morei um tempo em São Paulo, já morei um tempo no Rio de Janeiro pra ver se melhorava a questão de viagem, né? De ficar pegando voo o tempo todo. Mas falou, cara, eu não abandono Brasília mesmo, assim. Mesmo, mesmo. Se tiver que pegar voo pra qualquer lugar e ter que fazer conexão, fazer escala, etc. Mas continuar morando em Brasília, eu vou continuar morando aqui, porque, enfim, é a cidade que me prende, né? Eu Eu acho que concordo com muita ele. gente sente isso também, né? Sim, sim, sim. Não vale a pena, né? Acaba não valendo a pena a comodidade de estar mais perto, não pegar voo, do que você não morar onde você gosta mesmo, né? Acho que não vale a pena, não. Exato, É, exatamente. top. É, cara, e em questão de trabalho assim, futuros, projetos até pode ser breves, assim. O que você tem pensado em questão de Brasília, enfim? Porque é, parece que vai, no meu ver, parece que vai se esgotando o que procurar em Brasília. Só que, cara, vocês que vão atrás, puxa cada assunto, tipo, do baú, debaixo da terra, não sei, cara. Vocês puxam uns assuntos que a gente nunca viu na vida e que a gente nem imaginava que existiria em Brasília, né? Então, assim, o que você pensa em futuro? Se puder dar um spoiler, né, cara? Não, pois é, dos assuntos eu também, eu já pensei que uma hora vai acabar a coisa, mas eu já vi que não vai acabar. A coisa sempre vai, às vezes é o mesmo assunto que acha coisas novas, então não se esgota. Eu acho que não vai se esgotar, pelo menos assim, o jeito de contar as coisas,
ele não acaba. Os assuntos podem até, eles são limitados, óbvio, nada é infinito, mas e a abordagem também, né? Isso aí é importante. Às vezes um assunto ele é visto de um ponto de vista de quem viveu uma coisa, mas quem viveu a mesma coisa do outro lado tem outra visão. Então, mostrar visões diferentes do mesmo fato, isso contribui, eu acho que com um todo, né? E de projetos futuros, um que eu quero lançar agora, em breve, é um livro para criança, o História de Brasília para criança, está quase pronto já. Então, Show de bola. é contar as mesmas histórias que eu conto nos livros já que eu já tenho, mas com uma linguagem diferente, com ilustração, mais colorido. Então, tá ficando bem legal, tá quase pronto. Vou ver se consigo lançar até o aniversário agora, de 61 anos. E as escolas estão voltando agora também, então eu acho que o momento já está mais propício, né? E algo que eu vejo, eu faço bastante palestra em escola, falo com as crianças, e geralmente no quarto ano, né, que é quando aprende sobre Brasília. Aí os professores me chamam para conversar com eles. As crianças são muito interessadas, eu acho muito bom, na história de Brasília. Elas vêm, procuram informação e querem interagir, querem saber mais, mas o material para crianças sobre Brasília é muito pouco. Certeza. Os 10 escolas e aquele material didático, que geralmente é escrito porque não é de Brasília, geralmente é alguém do Rio, São Paulo, que aí eu já li algumas coisas, é aquele clichêzão assim de Brasília, sabe, que a gente que é de Brasília, que não aguenta mais ouvir, fala assim, é o terra dos políticos, aí fala da construção, fala alguma besteira, e tem tanta coisa mais que pode ser dita, e não é dita, aí os professores e as crianças vão procurar na internet. Muitos me acham assim, né, procurando coisas de Brasília, e acham, tem esse material, vamos usar isso nas aulas, mas eu acho que deveria ter um material didático mesmo, entregue às escolas, e que os professores conseguissem utilizar, que falasse disso. Eu estou tentando suprir um pouco essa lacuna, fazendo, esse vai ser o número 1, e eu espero ter vários outros. Tem material para muitos, né? E que consiga usar pelo menos Com para certeza. fomentar, né? Fomentar o assunto. Vamos falar sobre Vila Mauri, por exemplo, é um assunto que está lá. Vamos falar sobre Vila Mauri, sobre o Lago Paranoá, sobre o que tem embaixo do lago. Tem muita coisa embaixo do lago, né? O que o lago já foi no passado, né? Milhões de anos. Esse lago é artificial, mas ele já existiu de verdade, milhões de anos no passado. Ele secou inteiro, mas a depressão do lago continuou, né? Então, quando encheu, virou um lago de novo. Então, é muita coisa a ser dita. Cara, exato. Cara, legal isso aí. Eu acho que uma editora podia te chamar, né? Pra descrever as coisas Não, de a Brasília. própria editora da NB e É, tudo mais, cara, tem porque, várias aqui em Brasília também, né? Vou vender o projeto ainda para alguma. Eu vou lançar já. Está pronto, já eu lanço. Assim como os outros livros que eu tenho, eu lancei independentes. E acaba dando certo, porque A como o nosso aceitação público do está público é muito boa, concentrado, né? eu consigo divulgar, eu divulgo nas redes sociais, deixo em alguns lugares aqui na cidade, algumas livrarias, e vende tudo. E a editora não pega 80% da venda, né? Também tem essa. Os caras metem a faca mesmo, você não fica com nada. Então, eu vou. Nossa, nem fale. Mas a gente vai. O bom da internet também, das redes sociais, é isso, que você consegue uma divulgação que você não teria antigamente, né? Se ela não existisse. Sim, Então, as editoras, as gravadoras também tinham esse monopólio de ou é com eles ou não é com ninguém, né? Hoje em dia, você grava uma música, põe ali no Spotify, no YouTube, e o pessoal consome, né? com certeza. cara, eu tava pensando uma coisa aqui. Você já deve conversar com algumas pessoas de fora, né? E trocar várias ideias em geral. E você já escutou, ou, pelo menos alguma vez, alguém falar assim, mora lá em Brasília, junto com os ladrões. Sim. Com Eu certeza. acredito que você já deve ter Isso aí escutado. é o que mais pensam Cara, de brasiliense, né, lá fora. Por isso que a gente também está no meio, né? exatamente. Pois é. Exatamente. Ou aqui você tá em Brasília, ou você mexe com Exatamente. política, né? Ou você Ou é servidor é público, servidor né? público. Eu acho que é o É Exatamente. ser pensamento que. pública, exato. Exatamente. Ou está no meio dos Cara, políticos, está envolvido em alguma coisa.
da parte do servidor público, meio que não tem como fugir muito, né? Na real, porque Sim, tem e tem. bastante. E foi uma cidade feita para isso, Mas, ela foi feita para ser é, público. Isso aí é verdade, é um fato. exato, mas, pô, que tipo assim, todo mundo em Brasília é político, é corrupto, ou que você vê o É, presidente todo dia. exatamente. Tem umas coisas dessas assim que. Vai tomar um chá com ele. Isso aí não tem jeito, né? Parece que é a terra de ladrão, os bandidos estão lá. Não, okay. E os bandidos nem são daqui, né? Tem os nossos também, mas a maioria não é daqui. Com certeza. E eu Mas eu acho acho que que. isso está mudando também. Aos poucos está mudando já. Ah, eu acho que sim. E eu acho que também é uma coisa que ah, vai mudando em si, mas também na própria gente daqui de Brasília, né? Tipo assim, a forma como a gente responde e tudo mais, ou ensina, né? Também. Sempre que, pô, cara, o povo de Brasília viaja muito, querendo ou não, né? Sim, E também porque tem muito servidor público, pessoas que ganham muito bem, etc. Então, tipo, e sempre tem esse estereótipo e tudo mais. Então, tipo, a questão de você chegar e conversar com a pessoa de outro estado e tudo mais, e ensinar, eu acho que também está colaborando muito para essa questão da visão de Brasília ser mudada, né? Do brasiliense também. sim. E a gente está criando uma identidade própria também, coisa que é recente. Porque até pouco tempo atrás, Brasília, mesmo quem nascia em Brasília, ele era muito influenciado pelos pais e que não eram de Brasília. Então, se seus pais eram cearenses, você tinha muito daquela cultura. Os pais eram gaúchos, tinha muito daquela cultura. Então, as pessoas meio que seguiam uma cultura familiar. Já mais atualmente, a gente não tem, não, isso não está mais acontecendo tanto, embora ainda exista, mas acho que o brasiliense está criando uma cultura própria, de gostos próprios, que você não vê que eu faço isso porque meu pai é carioca, eu faço isso porque meu pai é mineiro. Não, eu faço isso porque é meio que o gosto do brasiliense, né? É um jeito de ser, Exato. que não está definido ainda, mas daqui a uns 50 anos talvez esteja. Mas eu acho que isso vai definindo o meio brasiliense no resto do país, né? A gente não é só alguém parecido com o carioca, como era há pouco tempo atrás, né? Você vê, acho que quem é de fora identifica o brasiliense na hora, né? Nem sabe como, o cara, Certeza, você é com de certeza. Brasília, né? Mas nem sabe por quê, né? Mas sabe que é, né? Cara, é interessante isso que você tá falando, porque antigamente realmente o pessoal que era do Nordeste conseguia ver, até pela comida. Se fosse um restaurante, o que ela escolhe, colocava no prato, você sabe que se era do Nordeste ou não. Exatamente. E hoje em dia tá muito miscigenado. Eu vi um carioca, ele tem o sotaquezão bonito mesmo, que ele puxado. E ele chega na lanchonete, ele falando que a vida dele é comer cuscuz e tapioca. Eu nunca pensei, tipo assim. E aí, em Brasília faz isso, né? Mistura pra caramba, tá Sim, misturando muito. E tá Demais. muito comum, cara. E eu acho legal que adaptou tanta cultura de tantos locais. Por exemplo, hoje em Brasília você vê esse pessoal tomando tereré, uma coisa que seria mais ali no Mato Grosso, sei lá, e misturando, bota logo um cuscuz ali também, toma um cafezinho. Virou uma tem tudo, mistura tão boa, não é? Que identificou a gente. Imaginando tipo uma charge de umas características de todas as culturas brasileiras em uma pessoa só. exatamente. E que a ideia de Brasília é muito isso. Exato. E você tem um cidadão brasileiro, que é a mistura de todo mundo, mas é uma coisa nova. Eu acho que isso está começando agora. A gente consegue. Aqui em Brasília, uma vez eu vi, eu esqueci quem escreveu, algum jornalista, que não é de Brasília, falou que Brasília é a única cidade do Brasil que você encontra a culinária boa de todos os lugares do país. Assim, a culinária é boa. Se você quiser comer um bom tacacá do Pará, em Brasília você vai ter uma boa baião de dois, seja o que for, você vai Sim. encontrar. Já em outras cidades, não, você pode até achar, mas é um mais ou menos. Aqui não, você vai ter a pessoa daquele lugar, ou a família que é daquele lugar, abriu aquele restaurante e faz a coisa tão boa quanto na origem. Isso eu realmente acho que só Brasília que tem um negócio desse. Cara, Isso é exato. verdade. Isso é Eu acho que verdade. isso a longo prazo, acho que, cara, Brasília vai ser uma coisa assim Sim, também. revolucionária no Brasil. Já tá sendo, na Já está verdade, né? sendo, eu também acho. Acho que aqui é um destino turístico único já. Você acha tudo, tem arquitetura, tem
gastronomia, né? Tem os lugares próximos aqui com cachoeira, com turismo ecológico, de aventura. Isso aí você não acha, realmente não acha em nenhum lugar. E você vai fácil, você tanto, se você for de carro aqui para algum lugar próximo, você vai rapidinho, não tem engarrafamento como tem em São Paulo, Rio, por exemplo, quando você vai para outra cidade, que você fica preso aqui, não. Você vai daqui para Pirinópolis sem engarrafamento nenhum, rapidinho, vai para Chapada, É, então é outra coisa, né? Outra realidade. sim. E outra é que também, você falar de turismo me lembrou também as pessoas de outros países também. Tem muita Sim, gente de outros países, próprios diplomatas, que também, tipo, ou residem em Brasília ou vêm para cá visitar, né, pelo próprio fato da cidade ser uma cidade de servidores públicos, né? Cara, e as pessoas também vão deixando suas culturas por aqui, querendo ou não, né? sim. Uma coisinha ali ou outra e tal. Então, além da nossa própria cultura brasileira, também tem cultura de outros países sendo inseridas aqui, né? Sim, isso é diferente também de outras, tanto do jeito que tem aqui. Apesar da gente não ter, por exemplo, sei lá, um bairro japonês ou um bairro Sim, argentino, a gente tem esses micro-universos em vários lugares. Eu acho muito pelas igrejas também, é que tem templo de tudo, né? Tem templo Tem. budista, tem sim, muçulmano, tem grego, judeu, tem essas comunidades que estão ali, estão integradas no meio de todo mundo, né? Você encontra tudo E- muito perto, né? sim, e o que é exato. legal é porque, além de estar perto, não tem exatamente o que você falou, esses bairros. Tá misturado, cara. Tá muito fácil É, de ter uma miscigenação muito boa. Enfim, no caso eu ia fazer só uma observação aqui, era puxa, agora esqueci. Vai, nego, tu vai lembrar. Do. Caraca, agora deu branco, pensei em outra coisa. Vou pular aqui, depois eu volto. É, a questão da construção desses bairros, por exemplo, bairro não, cidades satélites, né, de Brasília. Eu conheço algumas, pouquíssimas, falar a verdade, né? E que já sumiram, por exemplo, Sobradinho. Eu conheci um pouquinho da história de como começou e tal, 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 e por aí foi. Eu já vi pessoas contando a história de Sobradinho de outra maneira, totalmente torcida, tipo, sabe, dá pra ver que foi muito atualizado. Não tem muito do que a gente conheceu antigamente, nossos parentes, alguma coisa assim. E aí eu lembrei de que você falou no início, que tirando aqueles mitos, né? Que você conhecia de um jeito e depois foi atualizando. Em Brasília, assim, que mais chocou em você? Falou assim, cara, isso não. O pessoal falava, o que todo mundo fala, mas isso não é. Isso não é verdade. de vez em quando eu encontro as coisas pequenas, talvez nem tão grandes que seja uma inverdade, uma coisa contada tão erroneamente, né? Às vezes eu encontro detalhes de que, sei lá, um exemplo de no zoológico que tinha a elefanta lá, que era a Nélia, a primeira elefanta, ela foi um presente do imperador indiano para o JK. Isso é uma lenda que é muito reproduzida. Eu mesmo achava que isso era verdade, eu descobri que não é, né? Ela não era um elefante que morava em São Paulo e veio para cá para inaugurar o zoológico, mas não foi presente de nada. E eu sempre ouvia essa história, desde sempre, do presente, que é muito mais bonito, né? Pô, o presente da Índia, né? Parece mais legal do que mas ela era brasileira, a elefante. Então isso eu descobri e são pequenas coisas aí quando eu escrevo eu tento mudar, botando a informação correta, né? Mas são poucas coisas, tipo, às vezes são lendas urbanas, às vezes, tipo, existe um túnel no Palácio do Planalto para o presidente escapar. Essa é uma lenda bem que não existe nesse túnel. Cara, essa eu Eu já já Muita vi gente essa ouvi, essa fala eu já história. ouvi Eu já também. vi também. Pois Isso é é, vira uma verdade. lenda urbana, né? Mas não existe, não existe. Já vi a planta ali, não tem. Já trabalhei lá no Palácio Planalto, não tem planta. Eu já procurei, vou ver se tem túnel aqui, não tem. Inclusive o Ah, subsolo é poxa. recente, ele é da reforma de 2010 que aconteceu, única reforma, inclusive.
não tinha subsolo lá, e eles fizeram subsolo. Mas não existe túnel, e tem várias histórias de que esse túnel daria lá no setor militar urbano, para os tanques saírem. É uma lenda complexa essa, né? Exatamente, Cara, exatamente. Mas não Agora tem. sim, cá entre nós. Seria interessante, pô, Claro, ter né? pô, seria um bagulho de HQ, de super-heróis, caramba, pô. Podia ter pensado, o Niemeyer podia ter pensado, o presidente escapa daqui, né? Mas já Se não for gosta de preciso. construir as coisas para debaixo da terra, já botava aí e já era. É verdade, é verdade. Mas aí acaba virando lenda. Tem umas também de que o eixão ele foi para pousar um avião ali, que Essa eu já ainda. escutei também. Essa aí o pessoal Essa eu já fala. escutei. Embora também. dá, né? É possível, mas não foi. O Lúcio Costa não pensou nisso, não. Ele só queria uma avenida larga, né? Mas dá, né? Se quiser pousar um avião, dá, É, mas não ia ter que ter nenhum carro. Ia, sei lá, bater na árvore. Acho que não ia dar certo. É, pois é. Não, eu esses mesmo, lembrei. esses aviões da FAB gigantão aí que tá carregando vacina, por exemplo, não Não cabe ali dá. no eixão. Não Não dá, não mesmo. dá. Não dá, não. Não mesmo. Não, não Não dá. rola. Se fosse um É aviãozinho uma mesmo coisa. pequeno, um monomotor, aí É acho que sim, um né? teco-teco. Mas aí pousa em qualquer uma, não precisa ser no eixão, né? Pois é. Mas tem uma outra também bem, mas essa é uma lenda que tem um sentido. Dizem, quando perguntam por que os prédios do plano piloto têm 6 andares, né? Qual a razão do Lúcio Costa ter escolhido? Aí muita gente especula, porque a altura para você ver o pôr do sol, porque não sei o quê. Que, na verdade, o Lúcio Costa mesmo falou num livro dele que não tem porquê, foi porque ele quis. Podia ser 5, podia ser 7, ele escolheu 6. Não tem uma razão assim 6. mística, não tem uma coisa assim para a mãe. Ele até tem uma entrevista dele que, de tanto perguntarem isso, e ele falar, não tem porquê, é porque eu quis o número, eu quis que fosse 6. E ninguém acreditava, sempre achava que tinha uma explicação mais profunda, né? Aí ele falou, é para o filho ouvir a mãe chamando para almoçar. Isso aí falam muito aí. O Lúcio Costa falou, mas ele falou de brincadeira. E muita gente reproduz isso, para o filho ouvir a mãe na hora de chamar para almoçar. Aí o repórter ficou satisfeito. Beleza, tem uma causa. Tem um motivo, né? Mas não tinha, ele só tinha que escolher um andar que não fosse muito alto nem muito baixo. Aí ele escolheu 6. Cara, isso é interessante. Porque eu já ouvi uma história também, que essa eu absolutamente não sei se é verdade ou mentira, porque os prédios das quadras 200, né? Eles têm 6 andares, os da 400 têm 3. Aí eu já Sim. ouvi uma história de que é porque para todo mundo que tem os apartamentos virados para o lago, conseguirem ver o lago. E os apartamentos das 400 não tampar a vista dos da 200. Eu Não, também mas é não lenda faço mesmo. ideia, mas eu já escutei uma história dessa. Porque os dos 400 e você moradias populares, aí eles não iam ter elevador. Aí, beleza, sem elevador, vamos fazer 3, senão aí já é demais o cara subir sem elevador. Então, e eles são Cara, mais, né? Tem os blocos, as quadras 400 têm muito mais blocos do que das outras Ah, quadras, né? Principalmente para construir muito. Porque a ideia inicial era os operários iriam morar nas 400 e o resto, os servidores públicos e tal, iam morar nas 200, 300 e 100. Mas isso já não deu certo logo no começo, porque inflacionaram as 400, aí os operários nunca moraram nas 400, eles foram indo para as satélites. é que já começa o plano do Paulo Otávio, o dono de Brasília. Exatamente. Mas a especulação imobiliária sempre existiu aqui e até hoje existe, né? Ela que dita as regras na Mas, cidade. mas eu tô pensando aqui, o diga, Lúcio Costa, tipo já ia assim, emendar o assunto já. não, ele projetando aqui, deixa eu ver. 6 andares tá bom. Aí meu anotou. O pessoal perguntou tanto, eu acho que ele deve estar pensando, velho, eu devia ter Exatamente. parado, Eu vou eu inventar devia um ter negócio aqui para parado. alguém. Não, eu tava ali com o Bernardo Saião, joguei um empapá com ele, eu botei 6, ele botou 5, eu ganhei e ficou 6. Pronto. Exatamente, exatamente. Podia ser 7, podia ser 5, não ia fazer a menor diferença. O cara 6. E ele foi ele de brincadeira e foi, né? Até hoje foi, né? E assim, é uma história. As pessoas tendem a acreditar mais numa história bonita ou aventureira do que numa história sem graça, né?
Então, essa é uma história É isso? que ele inventou. Uma outra história que eu acho bem interessante sobre Brasília é a comparação com o Egito Antigo. Tem muitas comparações, né? Brasília e Egípcia. Tem um livro chamado Brasília e Egípcia que fala que o JK era a reencarnação do Akhenaton, que era um faraó egípcio. Então, tem muito, e assim, tem muitas coincidências de verdade mesmo nisso. Eu não sei, essa é a história que eu mais fico meio na dúvida. Eu acredito e não acredito ao mesmo tempo, que são muitas coisas semelhantes, mas eu acho que muitas coisas semelhantes de propósito. É, o Lúcio Costa tinha, e o Niemeyer tinha essa inspiração egípcia mesmo de fazer as coisas, embora não seja uma coisa assim, vou fazer uma cidade com inspiração no Egito. Mas você vê o tanto de pirâmide que o Niemeyer fez, né? Muitas coisas. Tem um Teatro Nacional com uma pirâmide, o Memorial JK é uma pirâmide cortada, que é o túmulo, né? Como as pirâmides eram o túmulo do faraó, né? É onde ficava o sarcófago. E o caixão do JK, ele fica no memorial bem no meio. Se você traçar uma linha reta ali no memorial, é onde está o caixão. E as pirâmides eram isso, né? O sarcófago ficava exatamente ali no meio. Então, Caraca. ele é um sarcófago, né? O memorial do JK é um sarcófago. Mas isso ele fez sabendo disso. Ele sempre gostou dessas analogias, né? Então, tem Sim. várias. A Ermida Dom Bosco é uma pirâmide, a Catedral é uma pirâmide, porque ela é assim, né? Mas se você traçar, ela é uma pirâmide. É. Então, ele foi fazendo pirâmide em tudo que é lugar. E o JK tinha mesmo essa pegada de Egito, ele já conhecia, no livro dele de memórias, ele fala dessa cidade, Aquetaton, que foi a cidade fundada pelo Akhenaton, que era o faraó. E foi esse faraó que ele mudou a capital do Egito, construiu a capital nova, a capital tinha uma forma de pássaro, igual ao Brasil. Tem muita coisa mesmo em comum das duas histórias. Esse livro ele fala tudo. Essa é uma Caraca, história bem essa eu legal. achei muito interessante. Eu E vou aí, procurar Essa eu saber mais sabia não, sobre hein? aí, cara. Achei procura lá. muito. Bota lá, Brasília, aí tem um monte de informação sobre isso. E aí os dois Pô, faraós morreram 16 anos depois da inauguração. Aí é uma coincidência mesmo. 16 anos Que depois de massa. inaugurar as cidades, eles morreram em suspeitas de assassinato e tal. Aí aconteceu. Mas tem muita coisa. Essa cidade egípcia, eles dividiam a cidade na parte administrativa e a parte residencial, exatamente como Brasília. E o eixo, né, divide a cidade nessas duas asas. Cada asa ali, o eixo monumental é onde tem a parte administrativa e religiosa, e o eixão é onde está a parte residencial. Então, são muitas coisas parecidas, né? O pássaro é voltado para o leste, o nosso avião, na verdade, ele é um pássaro, né? O avião de Brasília. Na verdade, ele é uma borboleta ou um pássaro, nunca foi um avião. O Lúcio Costa meio falava, nunca foi um avião. Mas aí começaram a falar de avião e ele, beleza, vira avião. Tanto que a asa não é asa de avião, é pássaro. Mas avião é. também tem asa, virou asa, né? E eu fiquei com uma pergunta encucada um pouco. Depois que eu vi seu filho passando, eu fiquei me perguntando se, tipo assim, porque, como você contou pra gente, você tá com 40 anos, seu filho tá com 8, certo? Sim. Então, eu fiquei pensando, tipo assim, você deve ter aproveitado. Tipo assim, você passou. Essa é uma pergunta também importante de fazer antes. Você passou sua infância inteira em Brasília? Você é daqui de Brasília? Não, eu nasci aqui, só que eu não cresci aqui. Então eu passei a infância e a adolescência quase toda mudando de cidade. Mas meus avós moravam aqui, então eu sempre vinha. Acho que eu acho que chamando ele, tá? Então eu sempre vinha para cá nas férias. Eu sempre mantive essa relação com Brasília. E eu acho que isso também contribuiu pelo meu pelo meu gosto pela história da cidade, que era um lugar que eu sempre vim, sempre gostei muito, apesar eu morei aqui esporadicamente na infância, que é militar 2 anos num lugar e mudo. Então eu morei aqui 2 vezes nesse período, em momentos diferentes. Mas vinha todo ano para casa dos meus avós. Então eu criei
um vínculo com a cidade de ser o lugar que eu queria morar definitivamente. Tanto que eu vim morar aqui, né? Mas meu pai veio morar aqui, quando se aposentou, ele veio morar aqui. Mas não era o plano dele, meu pai é cearense, ele queria morar em Fortaleza, depois de ir para a reserva. Mas ele acabou mudando de ideia. Mas eu sempre falei, eu vou morar em Brasília de qualquer jeito, você morando aqui ou não, eu vou morar com meu avô, vou ficar em Brasília, né? Porque é uma cidade que eu sempre gostei, eu não me via morando em outro lugar que não Brasília. Apesar de já ter morado em várias cidades, ter gostado de outras, mas nenhuma era como Brasília, Brasília minha casa, embora nem sempre tivesse morado aqui. Então eu estabeleci esse vínculo. Quando vim morar aqui de vez, já para entrar para a faculdade e tal, aí tô desde então, aí tô já há bastante tempo. Show. Então, porque o que acontece? Eu queria perguntar o seguinte. Legal. Por exemplo, você conhecendo o que tinha em Brasília na época que você era criança, que você morou aqui, né? Não sei se é criança ou adolescência, enfim. O tanto que você aproveitou de Brasília, tanto nesse tempo somente que você teve aqui, né? As coisas diferentes que o seu filho aproveita em Brasília hoje. Se você compara, assim, uma coisa com a outra. Ah, sim, sim, é inevitável comparar, porque eu tenho certeza que não tem dúvida. E todo mundo que viveu, não é só o Salvador que realmente era. Era mais seguro, era mais simples as coisas, eram mais simples. Então, tive aquela infância de anos 80, 90, acho que depois dos anos 2000 tudo começou a mudar, né? Aí era inevitável, claro, uma cidade muito maior, com muito mais gente, mas o que existia aqui de facilidade, de segurança, de você ter mais os lugares para ir, que tinha uma qualidade de vida maior mesmo. Era uma outra cidade, sem dúvida alguma. Embora tivesse menos tecnologia, claro, as distâncias fossem maiores, mas sem dúvida eram tempos mais simples, mas eu acho que eram tempos daquela Brasília raiz, né? Uma Brasília que ficou imortalizada com uma qualidade de vida que não vai ter de volta nunca mais. E não só em Brasília, mas no Brasil, né? Ela quer vir um exemplo de um ideal de cidade que Lúcio Costa sonhou e que eu acho que ela aconteceu naquele momento, onde todo mundo se conhecia, onde você ia a pé para qualquer lugar sem perigo, onde o transporte público era melhor, onde tinha menos carro na rua, tudo isso. Aquilo lá funcionou. Mas aí chegou uma hora que era impossível, cidade com tanta gente, os problemas aumentaram e tudo aí. Mas ainda assim, Brasília, eu acho que a qualidade de vida aqui é muito superior à maioria das cidades. A gente falou ainda agora, né, de quem vai para fora não consegue se acostumar. Eu acho muito por isso também, né? A qualidade de vida que a gente tem aqui, ela é muito. Você só encontra cidade do interior. Você andar aqui pelas quadras, por exemplo, e ter muita árvore, ter fruta, você pega a fruta que quiser, ter pássaro, isso você não vê numa cidade grande, não tem como. Só se você for muito para longe, né? Exatamente. Então aqui a gente tem isso. E não vai, pelo menos na parte tombada, aqui, né, do plano piloto e adjacências, não vai mudar, porque não tem como, você não tem como construir mais, derrubar um pedaço e construir mais coisa. E é tombado já está, né? Então é uma qualidade de vida que a gente conquistou e vai continuar. Cara, isso é muito doido. Você tava falando, por exemplo, me lembrou de uma cena que não sei se eu não me engano, acho que não foi ano passado porque era pandemia. Acho que o pessoal não ia fazer isso. Acho que provavelmente foi ano retrasado, 2019. Que eu tava passando, dirigindo na Épia. Quem não conhece a Épia é a BR-020, uma BR, tá? São, tipo, é triplicada de um lado e do outro e tal. E no meio, mais ou menos ali na altura um pouco da água mineral, né? A entrada do Parque Nacional de Brasília, tem várias mangueiras. E na época de manga aqui em Brasília, dá muita manga. Muita manga. E o pessoal, assim, cara, é BR, a velocidade da via é 80 km por hora. Você dirigindo aqui. Aí eu olho pro lado, tem um monte de carro parado e a galera pegando manga nas mangas do meio da Épia. Tipo, os caras pararam o carro na BR pra pegar manga no meio da BR. Isso é muito bom. Isso é Onde muito que coisa você de vê? gente Pois de é, você Brasília, não cara. vê isso em lugar Muito. nenhum. Exatamente. Não, outro dia
estava com o meu filho passando aqui, tinha um pé de limão. Aí falei, vamos pegar limão. Aí pegamos limão no pé, fazer suco de limão para almoço. Quando que você faz isso numa grande cidade? Primeiro que você nem acha a árvore direito, né? Quanto mais do lado, aqui tem limão e as frutas, manga, pode vir jaca, elas estão aí para todo mundo, as pessoas realmente pegam as frutas e vão, e é isso. É como se fosse um interior mesmo, no meio da cidade. Exato. Aí essa qualidade de vida, eu acho que a gente estava meio, porque mesmo o tombamento ele não é eterno. Se a cidade ela se transformar em um nível tal, ela perde essa condição, né? De patrimônio histórico, e aí acabou tudo, aí é o início do fim. Então, a gente tem que preservar sempre. Tem muita gente lutando para isso, porque sempre vai ter gente. Especulação imobiliária é o principal, né? O pessoal quer construir prédios de 20 andares em todo lugar para ganhar mais dinheiro. Nossa. Então, se deixar, eles fazem isso. Então, a gente tem que defender a cidade, e o resgate histórico é uma das maneiras também, né? Quando você vê que a cidade tem um porquê, ela foi planejada de um jeito, e ela funciona desse jeito, você tem que lutar para que ela continue, senão nossos filhos e netos não vão ter a... Claro, a cidade vai mudar, ela não vai ser a mesma de sempre, mas essa ideia inicial do planejamento de Brasília, isso não pode mudar. Das escalas, escala residencial, escala bucólica, é isso que é o tombamento, ela é tombada nisso. Então é isso que a gente tem que fazer as pessoas valorizarem. Então, quando a criança que vê assim, valoriza, que legal que a cidade é assim, porque ela tem um motivo, eu acho que ela luta para que isso não acabe, porque é um lugar que ela gosta de estar, né? Ela vê, legal, eu gosto dessa minha cidade assim. Se a coisa começar a mudar muito, ela não vai mais ser assim, vai ser uma cidade qualquer, né? Como outra. Cara, você tava falando isso aí, eu lembrei de 3 pontos. É quando você pega a fruta, eu descia para trabalhar, eram uns 2 quilômetros mais ou menos de caminhada. Acho que era mais ou menos isso. E no meio, um canteiro central entre as duas pistas, eram cheios de pé de ingá. Manga tem em todo lugar. Tem manga. E manga também. Manga eu acho em Brasília, cara, tem em todo canto. E ingá, cara, tempo de ingá, eu descia no meio do canteiro, eu caminhava os 2 quilômetros pelo meio do canteiro, não tinha jeito. E comia ingá que depois chegava no trabalho e não conseguia tomar café. Sim, isso é legal. Cara, eu nunca Outro pesquei no ponto, Lago Paranoá. pescar no Lago Acredita Paranoá. nisso? Já fiz demais. Cara, tem muita gente, Cara, ficar pescando. E a quantidade de gente que pesca no Lago Paranoá. Tem bastante. Você for ali no canto, tem muita gente pescando. E o outro, eu fui em um condomínio, aqui pro Lago Oeste, ali, aqui mais pro lado de Sobradinho. Ele é no meio de uma reserva. Tem uma reserva do lado, que ele é parque nacional, né, e tudo. Sim. E aí tem uma reserva, tem aquele cheiro de eucalipto, sabe? Você vai descendo, descendo. Eu acho que vai uns 3 quilômetros assim de reserva dentro. E lá no meio tem um condomínio. Um condomínio assim, de pequeno a médio porte, vamos dizer assim. Só que eu acredito que deve ser extremamente caro e valorizado esse local, porque não tem para onde crescer mais. Porque por causa da reserva, né? Foi delimitado aquele local. Para entrar no condomínio, você passa por cima de uma pontezinha, um córregozinho, entra no condomínio e é aquilo. E ele tem esse ambiente, esse cheiro de reserva, É um eu fico oásis ali, imaginando, né? cara, esse aqui é o lugar dos sonhos. Tem, né? Já tá ali. Porque, caramba. Com Então, eu acho certeza, que. Mas se deixarem, constrói prédios e Sim. prédios Não, o que a gente não vê de nesse mesmo notícia, local. eu acho que pelo menos. Porque eu sou geógrafo, e enquanto geógrafo eu acompanho muito jornal específico de Brasília, de território, né? Enfim, sobre, tipo, o próprio meio ambiente, fauna, flora, esse tipo de coisa assim, né? Eu gosto de manter atualizado sobre isso. E, cara, o que mais se fala nesse tipo de jornal, assim, é grileiro. É a palavra que você sim. pesquisar e quase toda notícia tem. Grileiro. Grileiro, grilagem, e isso.
É tipo, o sinônimo territorial, meio ambiental de Brasília é grileiro, É sacou? verdade. E Então, desde sempre, tem, né? sempre foi assim. Desde sempre. Exato. E é uma realidade, tipo assim, que tudo tem os seus lados, né? Tem as pessoas que não têm as suas moradias e tudo mais, mas, enfim, são coisas pra gente acompanhar de política, né? Tipo, Sim. eleger as pessoas e acompanhar os trabalhos delas e etc, né? Porque a gente, enquanto civil, não tá muito de mãos atadas com relação a isso, assim, né? A gente não pode chegar lá e, tipo, dar uma porrada em alguém porque ele tá grilando sua Exatamente. terra. E como é um negócio que envolve muito dinheiro, isso aí se mistura com a política, todo mundo ganha em cima disso. E é essa relação desde o início de Brasília também. Eles estão ali impunes por algum motivo, né? Porque ninguém vai lá e, quando prende, solta depois. É um É, negócio que dá muito dinheiro, né? Então, tá todo mundo corrompido de alguma forma. Claro. Dificilmente isso vai. Eu acho que vai diminuir quando não tiver mais terra para grilar, vai ser feito. Mas aí Brasília também é, vai estar inviável. É triste, exato. com certeza. Cara, acho que é isso. E, Tem mais alguma coisa? cara, Pô, que foi papo bom, vamos bom, mano. marcar outro aí no futuro, Não, né? cara, eu acho que Cara, eu tô é isso, não, viajando. isso que eu ia falar. Pronto, Vamos eu marcar tenho algum outro. temático, pega um tema e a gente vai em cima dele. Exatamente, exatamente. O próximo tem que ser temático e com seu irmão. Ah, boa, 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 boa. Só marcar que ele vai. Vou te passar lá o número. Pô, com certeza. Vamos marcar, vamos marcar. Cara, foi Legal, muito legal. Muito Mas, tipo bom. assim, legal. essa é até outra coisa. Vamos agora conversar dele. Vamos. Já é final do episódio. A maioria das pessoas já retém quando chega nessa parte, então vamos falar. Ele, tipo assim, é um historiador também de Brasília, igual você, porque até onde eu vi, ele é um programa de entrevista na Brasília, né? Ele é uma pegada diferente, né? Ele começou antes de fazendo isso de entrevista, de contar histórias. Aí, quando eu criei o meu projeto, que foi um ano depois, mais ou menos, aí eu fui para pegar outro nicho, né? Era de contar as histórias sem aparecer, inclusive nem nos primeiros anos eu nem aparecia, eu só contava. Aí depois que eu resolvi fazer, vou fazer uns vídeos também para contar a história de um jeito diferente. Aí eu comecei a aparecer mais. Mas são coisas diferentes, diferentes. Acho que ele tem que o meu irmão é ator, né? Então ele tem uma outra pegada de, de, de atuar nas coisas, de falar com as pessoas, Tinha um então tem negócio isso. desse. Porque ele tem uma desenvoltura, assim, né? Ele, tipo, tem um Exatamente. jeito já, assim, que, cara, muito bacana. E eu tô vendo os vídeos dele no Instagram, no Reels, e ele interpreta tudinho, as histórias e tal. Exatamente, Cara, achei exatamente. um barato, Então, é isso é muito bom. legal, é um outro jeito de coisas, né? Que é legal, é uma outra pegada. Coisa que eu já não sei fazer, não sou ator, nem engraçado, nem nada disso. Eu só vou contando a história, né? É um outro jeito de reter a Sim. atenção. Nossa, não, com certeza a gente vai marcar essa Legal. Histórias de Brasília parte 2. Pô, não, muito legal, muito legal. Dificilmente a Pô, gente show de consegue, bola. eu e ele, se encontrar num esquema desse. É difícil, né? Poucas vezes a gente já conseguiu, é legal, a gente Pois vai é, dando olha aí, ó. O piada, podcast vai reunir. pô, vai ficar muito legal, vai ficar muito legal. Pô, com certeza. Bacana, legal. Pô, João, já desde já agradecer sua presença, né? Sua disponibilidade de tempo. Poxa, sem, sem palavras, tudo que a gente conversou aqui, todo o assunto, enfim. Eu já imaginei várias coisas, já tô até pensando aqui no hashtag túnel lá do Palácio. Mas assim, gostaria de pedir para você reforçar suas redes sociais e novamente, né, nossos Valeu, agradecimentos gente, pela obrigado sua pelo convite, presença. foi muito legal mesmo. Passa muito rápido, né, quando o papo é legal. com E minhas certeza. redes são História de Brasília. Se digitar lá História de Brasília é o primeiro resultado no Instagram, no Facebook, no YouTube e até no Twitter, que você não vai encontrar briga, nem
polêmicas, eu não entro nessa no Twitter, só coloco fotos ali, mas também está lá, é um lugar interessante. E o site historiasdebrasilia.com, que ali tem muito conteúdo que dá para você usar em estudo e coisas. Eu procuro pesquisar bastante para abastecer o site. Valeu, pessoal, que ouviu e viu a gente. Obrigadão mesmo. Com certeza. Jerry, Cara, John, obrigadão também, agradecimentos muito legal. especiais, principalmente para quem não é de Brasília e escutou tudo isso aí. Porque, por exemplo, a gente falou muitos nomes, muitos lugares que quem é de Brasília provavelmente não vai conhecer, mas que pesquise, que vá procurar, porque se, obviamente, se interessar, se tá até aqui é porque se interessou, então, É verdade, é verdade. né? Cara, Brasília é uma cidade muito rica, que eu acho que tem muito a ensinar para muita gente, né? Sim, quem A não é de gente mesmo Brasília já vale a pena conhecer. Ou se já veio aqui em sim, algum momento, vi de novo. Porque a cidade está mudando muito rapidamente, tem sempre sim, novidade. A cidade já é polo gastronômico, de esporte, de tudo aqui. Aqui de cultura, é uma cidade muito legal mesmo. Vale a pena vir. certeza, gente. Nossa, visitem Brasília. Brasília é muito. É muito bom, Isso. E aproveita antes de comprar passagem para Brasília, já dá aquele Sim. like, já comenta o Manda que aí, ó. acharam, né? Falando Indiquem assim, Jerry pessoas John, tô indo que. pra Brasília, eu vou ficar na casa de um de vocês. A gente já. Vai ter que arrumar um quarto aí, né? Pois é, e já comenta, pô, indica pra gente pessoas que seria legal a gente bater um papo. O João aí foi sensacional, com certeza. Tem muita gente bacana pra gente conversar ainda. Então, o que mais, Não, Gelli? acho que é isso. Novamente, os meus agradecimentos. Você fez os seus pro João. Agradeço muito. Como eu te falei, né? Comecei a acompanhar aquele seu vídeo lá da Legião da Boa Vontade há uns 3 anos. Então, cara, é muito bom te receber aqui nesse nosso novo projeto, né? E como eu falei, a gente espera também contribuir um pouco com o seu trabalho, fazendo a história também nesse podcast, né? Sim, Então, por exatamente. exemplo, imagina daqui uns 10, 15 anos, que acho que é justamente esse plano meio do John, um pouco visionários, talvez, de trazer um pouco a cena do podcast em si para Brasília. E aí, tipo, daqui uns 10, 15, 20 anos, você tá contando que Brasília é um polo do podcast no Brasil. Ia ser uma parada Pois muito é. legal. Eu acho que vai ser bem antes disso ainda. O conteúdo produzido Tomara, aqui é muito bom, né? Bem antes. tomara. Legal. Então é isso, cara. Fica meus sinceros agradecimentos mesmo para todo mundo que escutou até aqui também. Começamos essa nova temporada. Se eu não me engano, acho que eu não vou começar a botar episódio 1 da segunda temporada, acho que eu vou botar a sequência numérica normal, do jeito que estava antes. E então é isso. Acho que esse é o episódio 17, se eu não me engano. E é isso. Nosso episódio 17. Eu sou o John. Ou sou o Jelly. Está o João Amador, nosso convidado. Valeu, galera. Obrigado mesmo. Até mais. A gente se vê e se ouve por aí.